Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável. Muito boa noite, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, canais 24 e 524, ao vivo aqui com a nossa trilha, a nossa característica, bombando aí de fundo, você está acompanhando, está ouvindo aí? Ó, isso aí, muito legal, muito legal. Bom, hoje estamos aqui com os nossos colegas. Tiago Rocha, eu vou te dar, hoje é um dia muito especial para ti, não é? Muito especial. Trouxeste na tua despedida da Rádio Grenal, trouxeste dois colegas teus da Rádio Grenal. Já é para matar a saudade isso, Tiago Rocha? Eu gosto, né? Eu gosto de debater com os dois, porque os dois têm ideias bastante antagônicas, assim posso dizer. E hoje na programação da Rádio Grenal... Antagônicas entre eles ou contigo? Comigo todo mundo é antagônico, né? Eu sou a contradição ambulante. Mas entre eles, até tu é antagônico contigo até mesmo. Eu discordo de mim mesmo. É surreal o que acontece com a minha pessoa. Mas a questão é a seguinte, recebendo hoje aqui no Virando o Jogo, o nosso colega narrador, aqui também da RDC TV, claro. Ângelo Afonso, que fez uma maratona de jogos nesse último final de semana. Quantos jogos tu narrou? 9, contando sábado e domingo. Sábado e domingo. 64 gols. Porque foi uma maratona de transmissão, ou de transmissões, no caso, aqui da RDC TV. No sábado, com o futebol feminino primeiro. Futebol 7, claro. Depois o futebol 7 masculino e ontem o futsal, com a série ouro do Campeonato Estadual de Futsal. Muito legal. E também o nosso colega Nicolas Wagner, repórter, comentarista, apresentador, joga qualquer coisa que o homem mata no peito e sai jogando. Tudo certo, Nicolas? Certo, obrigado pelo convite, Thiago. Eu não diria que eu e o Ângelo somos antagônicos, talvez em algumas coisas, Rogério Ceni, por exemplo. Não gosto. Mas temos bastante similaridades também. O Rogério Ceni é um treinador que eu já queria aqui no Rio Grande do Sul há 3, 4 anos. Não fala isso, me enlouquece, cara. Vamos falar os outros assuntos. Nosso convidado também pela internet já está em condições? Já podemos chamá-lo? Ainda não? É porque nós anunciamos inclusive, o diretor jurídico, atual vice-presidente jurídico do Grêmio, Leonardo Lamacchia, mas ele teve um contratempo familiar e não pôde estar presente aqui no estúdio da RDC TV, no estúdio do Virando o Jogo. Mas se dispôs a participar conosco, porque é muito importante nesse momento, desde os acontecimentos do sábado, quando o Grêmio enfrentou o São Paulo no estádio do Morumbi, em São Paulo, e empatou de 0-0, com todas as incidências da arbitragem que aconteceram, não só naquele jogo, mas que tiveram repercussão naquele jogo, mas que na realidade aconteceram a partir da quinta-feira da semana passada. Bom, o Leonardo Lamacchia já está conosco. Lamacchia, seja bem-vindo ao Virando o Jogo, muito obrigado. Eu sei que tu tivesse um contratempo familiar aí, mas se dispusesse a participar, mesmo que sendo pela internet conosco. Boa noite, seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Boa noite, Rogério. Uma alegria estar no Virando o Jogo, falar com o público telespectador da RDC TV. Agradeço o convite, me desculpo mais uma vez por não poder estar aí presente com vocês, mas sem prejuízo de nós podermos atualizar especialmente a torcida do Grêmio sobre esses fatos que estão ocorrendo. Não sei se tu conseguiste pegar a abertura do programa, nós estamos aqui com o Ângelo Afonso, com o Tiago Rocha e com o Nicolas Wagner aqui no Virando o Jogo. E o primeiro questionamento é justamente sobre aquilo que já foi anunciado, mas eu queria que tu nos desse tecnicamente como que é esse procedimento do Grêmio em relação às questões da arbitragem, o encaminhamento para a comissão de arbitragem, para a CBF, para o STJD, como é que é esse procedimento técnico, Lamacchia? Bem, Rogério, cumprimentar aí também o Ângelo Afonso, o Thiago e quem mais está com vocês aí no estúdio? O Nicolas Wagner. Nicolas Wagner, um abraço, Nicolas, também. Abraço. Me disseram que o Ângelo Afonso é cidadão de Encantado. É isso aí, doutor, isso mesmo. Capital do Ouro Branco, Vale do Taquari.
Maravilha, temos grandes amigos lá, família da Lavec. De grandes gremistas, Mas, dos mais Rogério, fanáticos de Encantado. Isso aí. Mas, entrando no tema que me traz ao programa, eu acho importante esclarecer o seguinte: o Grêmio protocolou hoje um ofício junto à CBF solicitando esclarecimentos acerca de todos os fatos por nós reputados muito graves e estranhos que circundaram toda esta partida. Estes fatos se iniciam com essa reunião ocorrida entre o São Paulo e a Comissão de Arbitragem da CBF, que depois deságua numa decisão da Comissão de Arbitragem de trocar parte da equipe de arbitragem do jogo São Paulo e Grêmio. Portanto, o primeiro ponto que nós abordamos no ofício encaminhado hoje é solicitando informações acerca de qual era a pauta desta reunião, solicitando a ata desta reunião e solicitando se houve mídia de áudio ou de vídeo dessa reunião que nos seja disponibilizado. Bem como quem foram os participantes desta reunião, nome e cargo, tanto na CBF quanto no São Paulo. Além disso, Rogério, solicitamos os áudios do VAR, do árbitro do VAR, e da equipe de arbitragem de campo, bem como áudios, se existentes, entre a equipe de árbitros de campo e o árbitro do VAR. Esse documento foi encaminhado somente para a CBF ou foi encaminhado também uma cópia para o STJD? Este documento foi encaminhado para a CBF e nós demos conhecimento para a Procuradoria do STJD. Demos conhecimento para a Procuradoria deste documento e destes fatos. Sim, mas é só conhecimento de que vocês encaminharam esse documento ou para a Procuradoria foi uma cópia com todos os itens desse documento? Uma cópia. Nós enviamos cópia deste documento para a Procuradoria do STJD. Tiago Rocha. A pergunta que eu faço ao Dr. Leonardo Lamacchia é a seguinte: o Grêmio ele ficou sabendo após a partida que o São Paulo conseguiu a mudança do árbitro de vídeo, ou o Grêmio ficou sabendo disso já anteriormente e já nos bastidores buscava algum tipo já de proteção caso ocorresse algum prejuízo, no qual a gente viu na partida, na minha visão, acabou tendo dentro do jogo? Como é que se desenrolou o fato dentro dos bastidores, doutor Leonardo Lamacchia? Boa noite, Thiago. Quero te desejar muito sucesso aí nesse novo desafio, nos teus próximos desafios. Competência não te falta. Então, vou te desejar exclusivamente sorte para o sucesso que seguramente tu terás. Da minha parte, Thiago, eu não tomei conhecimento desses fatos antes, nem o departamento jurídico. Eu não sei se alguém no departamento de futebol tomou conhecimento dos fatos antes da partida. Ao que me consta, não. O Grêmio não tomou conhecimento desses fatos previamente. É essa a informação que eu tenho, mas seria importante também dirigir essa pergunta aos membros do departamento de futebol do clube. Mas só daí, ainda em cima desse questionamento, e como o Grêmio ficou sabendo de fato? Como é que foi? Foi via imprensa? Chegou alguma informação da própria CBF? Como é que o Grêmio ficou sabendo de fato do ocorrido da troca do árbitro de vídeo na partida? Não, o Grêmio ficou sabendo quando... aí eu não sei se foi antes da partida, durante ou logo depois, se cotejou a escala inicial que se tinha de arbitragem com uma alteração que ocorreu depois. Se isso nos foi encaminhado formalmente para o departamento de futebol de ter havido uma troca, eu não sei dizer este detalhe. O fato é que houve a troca, porque havia a escalação de um árbitro do VAR e depois foi escalado outro árbitro do VAR. Bom, doutor Lamacchia, eu gostaria de saber também como costuma ser o procedimento do Grêmio em casos do tipo. Primeiro, se o Grêmio em alguma outra oportunidade já fez uma solicitação à CBF desse tipo, de ter acesso às conversas da arbitragem do campo com o árbitro de vídeo, se foi atendido, ou se é algo inédito no trabalho do departamento jurídico do Grêmio, e também se o senhor tem conhecimento se o próprio Grêmio em algum momento solicitou, como o São Paulo, uma troca na escala de arbitragem e foi atendido, porque se discute muito a abertura de precedente a partir do caso deste último sábado.
Perfeito, Ângelo. Boa noite a ti também. De fato, é um precedente perigoso. Eu acho que pode acontecer, é legítimo que um clube faça o pedido, mas o pedido ele tem que ser recebido pela Confederação Brasileira de Futebol ou pela federação, dependendo do campeonato, ou pela Conmebol, se for uma Libertadores, de forma clara, transparente, cientificando o outro clube competidor. Então, o que nos causa indignação e o que nos parece absolutamente equivocado é uma pressão a partir de uma reunião onde nós não participamos, onde não foi clara e transparente esta reunião, e aí, a partir dessa reunião, há uma decisão de troca da equipe de arbitragem. Me parece que esse, sim, é um precedente muito perigoso. No que tange ao ineditismo do fato, é inédito, até onde eu sei, neste período onde eu contribuo com o departamento jurídico do Grêmio, juntamente com o doutor Nestor Heine, com toda a nossa equipe, nós nunca fizemos um pedido dessa natureza e, sobretudo, embasado em tantos fatos estranhos. Uma reunião, uma troca de equipe de arbitragem e depois lances, no mínimo 4 lances capitais, onde o VAR deveria ter agido, porque está ali exatamente para agir em casos de lances duvidosos que sejam capitais, e depois de 4 lances ocorridos, o VAR em nenhum deles atua. Portanto, é uma sucessão de fatos graves que colocam, sim, esta partida em suspeição. Esses fatos, se não forem esclarecidos, eles vão deixar, seguramente, uma mácula sobre esta partida, porque o Grêmio foi visivelmente prejudicado nos seus direitos foram violados e o resultado da partida foi influenciado, sim, por esses fatos. E eu estou usando, Rogério, Nicolas, Thiago e Ângelo, eu estou usando a expressão fatos. Não foram erros apenas. Erros de arbitragem são normais, acontecem porque o árbitro é humano e errar é humano. Agora, haver o erro do árbitro de campo e não haver a interferência do VAR em 4 oportunidades, estando lá o VAR para isso, isso é um fato grave, não é um erro, é um fato muito grave. Nicolas Wagner. Boa noite, doutor Lamacchia. Até para esclarecer, em relação a esse possível pedido de anulação do jogo, que foi sugerido inclusive pelo presidente Romildo Bolzan Júnior na nota oficial do Grêmio, ele vai se dar a partir da avaliação dessa investigação que foi solicitada pelo Grêmio, e o senhor fala em influência direta no resultado, mas o quanto o fato de não terem sido lances capitais no sentido de terem resultado em gol, porque foram ali lances de possível expulsão e possível pênalti, quanto isso, de repente, faz com que perca força esse possível pedido de anulação por parte do Grêmio? Boa noite, Nicolas. Muito boa a tua abordagem. Na nossa avaliação, nós tivemos 2 pênaltis. Há uma discussão sobre o lance do PP, se teria sido dentro ou fora da área, mas seriam 2 pênaltis e seriam 2 ou 3 expulsões, porque o São Paulo abusou da violência em relação ao atleta Luiz Fernando, ao atleta Alisson e, inclusive, no lance do PP. Então, porque ali era um lance de gol e, portanto, desafiaria a aplicação do cartão vermelho. Mas me parece, Nicolas, que este contexto mostra que o resultado da partida, sim, foi influenciado a partir da não marcação destes lances. E nós estamos também estudando o pedido de anulação da partida a partir dos elementos que possamos colher através desse ofício que encaminhamos. Nós precisamos desses elementos para que tenhamos uma construção jurídica mais completa, no sentido de caracterizar, sim, um erro de direito e não um erro de fato, e aí, então, a partir do erro de direito, teríamos o argumento jurídico para a anulação da partida. É justamente nesse aspecto, Lamacchia, que eu quero abordar, porque tu mesmo usaste a expressão fatos, né? Não são erros, foram fatos. Mas, de qualquer maneira, não são erros de direito, são erros de fato. Tá? O que pode, a partir das respostas vindas da CBF, da Comissão de Arbitragem, caracterizar algum erro de direito nessa situação toda?
Bom, Rogério, boa pergunta. Eu quero também deixar muito claro, e eu acho que isso que é importante para o telespectador da RDC, para a torcida do Grêmio que está nos assistindo. Nós todos que estamos no Grêmio, o presidente Romildo, o conselho de administração, nós do departamento jurídico, nós só estamos lá no Grêmio porque nós somos, acima de qualquer coisa, torcedores do Grêmio. Então, o mesmo sentimento de indignação que o torcedor tem, nós estamos tomados por ele. A questão da anulação de uma partida, sem dúvida nenhuma, é um fato que é raro, é difícil anular uma partida. Agora, eu tenho dito também, os fatos acontecidos neste jogo Grêmio-São Paulo, desde antes do jogo, são raros de acontecer. O mesmo ineditismo numa eventual anulação de partida, nos parece que há o mesmo ineditismo em relação aos fatos. Uma reunião não publicada, uma troca na equipe de arbitragem e simplesmente esta equipe de arbitragem do VAR que foi trocada silencia em 4 lances capitais. Respondendo à tua pergunta, o que pode, a partir dos elementos, caracterizar um erro de direito e não um erro de fato? Por exemplo, se houve, eventualmente, a intervenção do VAR para revisar um lance e o árbitro de campo não aceitou esta intervenção, por exemplo, isto poderia caracterizar um erro de direito. Então, dependendo do que houve nas conversas e se houve uma troca de informações entre o árbitro de campo e o árbitro do VAR, isso poderia sim caracterizar, por exemplo, um erro de direito e não um erro de fato. Dentro dessa investigação aí que o Grêmio sugere que haja após a partida entre o Grêmio e o São Paulo, vocês por acaso sugerem que seja publicizado o relato entre o VAR da partida e o árbitro de campo, algo que ocorreu, se eu não estou equivocado, naquele jogo entre Palmeiras e Botafogo, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Houve ali um erro de direito, se eu não estou equivocado, com um jogador da equipe do Palmeiras. Vocês chegam a discutir isso, doutor Leonardo Lamacchia? Sim, nós estamos buscando e pedindo que sejam não necessariamente tornados públicos para o público, mas pelo menos para o Grêmio, que sejam disponibilizados todos os áudios ocorridos na partida, seja na equipe dos árbitros de campo, bandeiras de árbitro e quarto árbitro, assim como entre estes e o árbitro do VAR e, eventualmente, as comunicações havidas entre a equipe de árbitros do VAR. Então, o Grêmio pede sim, porque esse é um ponto fundamental, assim como informações acerca desta reunião que foi realizada, a sua pauta, a ata ou, eventualmente, as mídias que ocorreram nessa reunião, para se saber qual a razão, qual o dispositivo legal do regulamento que autorizou esta substituição na equipe de arbitragem. Bom, o Grêmio... Aí nós podemos ter também um erro de direito. Nós podemos ter um eventual descumprimento do regulamento por parte da CBF nesta troca da equipe de arbitragem. Bom, pode acontecer uma reunião de representantes do Grêmio com o Leonardo Gaciba ou a comissão de arbitragem, presidente da CBF, alguma coisa, ou fica apenas na resposta do documento? Bem, Rogério, o que nos coube foi preparar o documento sob o ponto de vista jurídico e agora os próximos passos que sejam institucionais do clube estão sob a responsabilidade do presidente Romildo Bolzan, que nos demandou imediatamente após o encerramento da partida, no sábado de madrugada mesmo, mostrando e externou isto publicamente, a sua indignação com todos os fatos, o próprio nosso vice-presidente Paulo Luz também, enfim, o Grêmio está absolutamente mobilizado, mas o jurídico fez a sua parte. Esta tua pergunta eu vou pedir que enderece ao presidente Romildo Bolzan, porque ele também está cuidando diretamente das questões institucionais que dizem respeito a esse tema. Certo. Bom, eu acho que abordamos. Tem alguma coisa que ficou? Eu tenho uma última curiosidade só, doutor Lamacchia. Essa partida está sob suspeição do ponto de vista do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. E o Grêmio deseja ter acesso à conversa da arbitragem de campo com a equipe do árbitro de vídeo, quer mais informações a respeito da reunião do São Paulo com a comissão de arbitragem, mas tem também algum relato
dos próprios jogadores dentro de campo, algo que eles ouviram daqui a pouco do árbitro Rafael Trace, eles reclamaram evidentemente desses lances, nós acompanhamos a partida, então chega a ter algum testemunho que pode ter participação também nesse trabalho do jurídico do Grêmio? Excelente pergunta. Nós estamos levantando outros elementos de prova, além destes que requeremos, né? Não conversamos ainda com todos os atletas que estavam neste jogo, mas poderemos sim, a partir de algum depoimento testemunhal de algum atleta, encaminhar mais esta alegação e mais esta prova testemunhal, se assim existir. Por enquanto não temos nada nesse sentido, mas vamos trabalhar também para checar eventual depoimento testemunhal de algum dos membros ou da equipe, ou da comissão técnica, enfim, que possa ter ouvido ou visto alguma coisa que contribua na tese do Grêmio. Nicolas, tem alguma? Não? Satisfeito? Algo a acrescentar para a gente finalizar, Lamáquia? Não, Rogério, apenas te agradecer o espaço, parabenizar vocês pelo trabalho que está sendo realizado aí na RDC, pelo programa, e dizer para o torcedor do Grêmio que nós estamos absolutamente mobilizados, indignados, e não vamos aceitar que isso passe da forma com que tentaram fazer passar. O Grêmio vai usar todos os meios possíveis e necessários que estiverem ao seu alcance para defender os seus legítimos interesses. Um forte abraço, boa noite, bom programa. Muito obrigado, vice-presidente jurídico do Grêmio, Leonardo Lamáquia, nos atendendo. Muito obrigado mais uma vez, né, mesmo com esse contratempo que tivesse aí familiar, nos atendendo, né, via virtual. Da próxima vez te aguardo aqui no estúdio conosco, tá certo? Combinado, obrigado. Um abraço. Leonardo Lamáquia, aliás, a família Lamáquia, né? O Leonardo é o irmão mais moço, gremista, e o irmão mais velho, que foi presidente da OAB Nacional, inclusive, da Ordem dos Advogados do Brasil, é colorado. Né? Viva a grenalização, né? Mas dentro da Coisa família boa isso essa fica rivalidade. muito legal. Bom, vamos em seguidinha falar aí sobre o jogo, sobre as incidências, sobre o que vocês acharam e depreenderam do que possa acontecer, inclusive das informações do advogado vice-jurídico do Grêmio, Leonardo Lamáquia. Pessoal, vocês que estão voltando aí à atividade física, não esqueçam que lá no CT Ciclo 21, com o professor Leandro Brandão, você não precisa assinar um contrato longo de 6 meses, 3 meses, nada, 1 ano muito menos, né? Basta que você pague o mês e você faz o treinamento. Gostou, paga o mês seguinte e treina. É mês a mês, né, para não pesar no bolso de ninguém. Mande um WhatsApp e combine lá com o professor Leandro Brandão. 51 o código de área, 99783-1477 é o número do WhatsApp. Vamos à mensagem do Banrisul e a gente volta em seguidinha com o Virando o Jogo. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A parceria entre você e o Banrisul conosco, é que realmente faz a diferença. Olha, eu falei antes vocês que estão voltando às atividades físicas e também para quem está voltando a viajar, né? Você está com vontade de viajar? Então não esqueça que os hotéis e pousada do Sesc estão abertos, né? Respeitando um rigoroso protocolo, além até dos decretos locais, para que você possa curtir com a sua família, né, com os seus amigos, curtir aí os hotéis e a pousada do Sesc com todo o conforto e absoluta tranquilidade. E olha só, o Sesc preparou o seguinte: crianças até 12 anos, cortesia, não paga. Tem ainda um tarifário com novas opções de tarifas. E também o parcelamento da sua estadia pode ser em até 12 vezes. Então não perca mais tempo, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br/hotéis, tenha todas as informações e inclusive faça a sua reserva. Bom, acho que não ficou dúvida, né? O Grêmio vai esperar, não sei se vai ter a segunda etapa, que é pedir a anulação. Eu acho bem difícil. Para caracterizar, se bem que o vice-jurídico Leonardo Lamáquia já deu a brecha, né? Que é justamente a conversa, se existir alguma coisa nos áudios,
que possa suscitar erro de direito. Porque até o momento, qual é a impressão de todos nós que vimos a partida, mas evidentemente não temos acesso aos áudios, ao comportamento da arbitragem? Omissão por parte do VAR. O senhor Elmo Cunha foi o árbitro de vídeo depois da substituição da saída do Rodolfo Toschi, que era um dos motivos da reclamação e portanto, da reunião que teve a direção do São Paulo com o Leonardo Gaciba, chefe de arbitragem da CBF. Então, o que seria grave, no meu entendimento, nesses lances ditos capitais, inclusive pelo Dr. Lamacchia, se o árbitro de vídeo em nenhum momento chamou o Rafael Tracy? Pelo que a gente aprendeu dos árbitros, o VAR tem que pelo menos perguntar o que tu viu no campo, né? Rafael Tracy, o que o senhor viu no campo? E eu vou ser sincero, a atuação do árbitro não se prendeu em nada, né? O árbitro de campo, eu sempre achei um árbitro muito fraco. Apesar que é FIFA, muito né? fraco. Inexplicavelmente. É muito fraco. Mas eu não gosto de chamar jogador, árbitro, treinador de ruim, mas este árbitro é um árbitro ruim. Ele não é um bom árbitro. Não é um bom árbitro. A arbitragem foi tão calamitosa, em todos os aspectos, tanto do árbitro de campo quanto do árbitro do VAR, que me lembra, na época eu estava na Rádio Pampa, comentando um jogo em que foi arbitrado pelo Weber Roberto Lopes. E eu lembro sempre aqui que quando deu aquele escândalo em 2005, Edilson Pereira de Carvalho, que foi o único árbitro punido, o nome do Elber circulou. E aí o Milton Neves fez um programa em rede nacional, levou o Elber, teve choro do Elber e não sei mais o quê. E a partir dali a coisa foi aliviada para o lado do Elber. Não estou dizendo que ele estivesse envolvido, só estou dizendo que o nome dele também, né, foi suscitado naquele episódio. Pois naquela época eu vi uma arbitragem do Elber tão desastrosa quanto essa que eu vi ontem. E me lembro que eu fiz o seguinte comentário. Tá? Essa arbitragem, ela teve tantos erros, tantos equívocos, além da normalidade, que me dá o direito de suspeitar de qualquer coisa. E para mim a arbitragem de sábado, da maneira como ela aconteceu, com os antecedentes, para mim os antecedentes são agravantes, inclusive, tá? Me dá o direito de suspeitar de qualquer coisa. Desde a ruindade do árbitro, seja o de campo, seja o do VAR, tá? Desde a pressão que possam ter sofrido e desde a má intenção. Me dá o direito disso, porque é inexplicável o que aconteceu. E assim, Rogério, se for comprovada, por exemplo, a ruindade, ok? Com as provas que a CBF tem, daqui a pouco disponibilizando ao Grêmio ou para todos nós, para o grande público, mas se o próprio Grêmio se convencer que foi só ruindade da arbitragem, falta de preparo, exemplo, então tem que passar por uma reciclagem, porque está tudo errado, não é do nível da Série A do brasileiro, de um jogo como esse. O Grêmio Atlético Paranaense, aquele pênalti escandaloso que não foi marcado a favor do Grêmio, o Grêmio foi até buscar os áudios e viu que houve ali um erro mesmo, ali houve um diálogo e houve um erro na interpretação da regra de bola na mão. Nesse aí, não sei como é que vai funcionar. Vamos colocar os lances já para a gente... A operação, né? Dar uma olhada. Os lances aí da partida. O Grêmio faz certo em pedir essa investigação, é algo que precisa acontecer, porque realmente foi absurda a arbitragem. Esse é o lance. Foi dentro ou foi fora da área? Isso me parece que já é o segundo momento de análise. O primeiro momento é que houve falta. Isso. Depois a gente tem aquele lance separado nem falta ele dá, né? Não é nem aquela coisa, era pênalti, ele deu falta. Não, nem falta ele deu. Eu tinha uma opinião hoje de manhã na programação da Rádio Grenal e mudei minha opinião. A minha opinião era que um lance de cartão amarelo porque o PP não tinha o domínio da bola. Era o que eu lembrava. Esse é o lance do pênalti do Jeromel. Esse para mim é o indiscutível. Esse é brigar com a imagem. E aí a minha bronca com o Elmo Cunha, que é o do VAR. O árbitro do campo pode até não ver esse puxão no Jeromel, mas o VAR... não pode deixar passar. Eu não lembrava ali, eu lembrava que o PP não tinha o domínio da bola, mas depois, revendo a jogada, eu vejo que o PP domina a bola e depois domina ao empurrão ali, ó. O PP domina a bola e aí é o empurrão. E daí é um lance para vermelho, porque o PP tá com o domínio da bola, né? O PP tava em direção ao gol com a bola dominada e acaba sendo derrubado pelo Reinaldo, né? O Reinaldo, esse é um bom jogador, mas ele é meio invocadão também. Ele é meio 18, meio fio desencapado. Meio 18, né?
Mas esse é o E lance, aí, claro. aí o lance, ó, ele nem está olhando para a bola, ele está olhando para o Jeromel e empurra o E Jeromel. é o mesmo movimento, do PP. E isso que chama a atenção, né? O mesmo movimento e a arbitragem achar normal. Nós temos os lances separados aí, Isso, né? isso aí. Tem o lance do PP e o lance do Jeromel. E o PP foi o Tietê, né, que fez... Isso. É separado ali, o pênalti PP e pênalti Jeromel ali, pra gente acompanhar ali. Ah, sim, dos pênaltis. Aí, ó, Ó. esse é o pênalti pênalti do Jeromel Jeromel. aí, ó. Do Reinaldo. Ele esquece da bola e só olha pro Jeromel. Ah, Não tem, né? A camisa já entrega, né? Que há um puxão. Não tem como o árbitro não chamar um lance desses. O árbitro de vídeo. É um né? pênalti fácil de ser marcado dentro de campo e o VAR não pode deixar passar. E o pior de Porque tudo... se fosse um lance fora da bola, por exemplo, o lance está ocorrendo aqui, ó, na linha da ponta esquerda, eu até compreenderia, o árbitro não viu, mas a bola está indo em direção ao Jeromel, a bola está indo ao VAR, encontro do Jeromel, o VAR é não o- pode uma o coisa VAR é o- dessas. é o- Não, mas o árbitro de campo é o não mais pode não grave. marcar um pênalti desse, isso que eu acho mais surreal. O VAR não participar é um escândalo, mas o árbitro de campo não vê é surreal, surreal. Nós temos 3 hipóteses aí para esses árbitros. Ruins, medrosos, porque se foi algum tipo de pressão, ou mal intencionados. Perfeito, Né? São as 3 possibilidades. perfeito. Agora, ninguém pode afirmar qual das 3 E que permeou a arbitragem. nenhuma das 3 permite que eles saiam fortalecidos, por exemplo, para serem escalados futuramente em outros Não, grandes jogos. não Tem pode. que, no mínimo, Não. pegar a famosa geladeira. Não, esses aí têm que ser afastados do campeonato. Ser afastado do campeonato, por uma razão ou outra. Aliás, o VAR desse jogo, o Elmo Cunha, ainda não apitou a Série A do Brasileiro desse ano. No campo. Ainda não foi árbitro no campo. E a gente está chegando na metade do campeonato, é curioso. E o que eu vejo como mais grave é que isso foi crescendo, né, de erros ou de fatos, como disse o Leonardo Lamacchia, dentro da partida. Porque o primeiro deles aconteceu, eu acho que nos primeiros 15 ou 20 minutos, que foi quando o PP deu aquela arrancada na intermediária do Grêmio e o Tietê chegou por trás e rasgou. Não, Né? E aí depois veio o lance do PP não, do Alisson, perdão. Foi o Tietê com o Alisson, que foi o primeiro lance, onde ali o Tietê já deveria ter tomado o cartão amarelo. Por quê? Pela entrada que ele deu e porque o Grêmio puxava um contra-ataque. Sabem quem vai ser o VAR do Inter e Flamengo? Vai ser o Elmo também? O próprio. O Barbaridade. VAR de São Paulo e Grêmio já está escalado para Inter e Flamengo. Acabou de ser escalado. Eu não queria dizer, mas vou dizer. Gaciba, pede para sair. Não dá mais. Não, não dá. aí ele está sendo inclusive provocativo e olha, está colocando em risco o próprio árbitro, que ele deveria proteger, ele é o chefe da arbitragem, ele está expondo o Elmo Cunha. Não vai se concretizar. Não vai também, acho. Tá Não na vai escala, se que acabou de sair. Mas duvido que não haja troca. Não, Duvido que não haja troca. E o que me chama a atenção ainda nessa questão aí do lance do Grêmio, primeiro é o protocolo que eu vejo que é equivocado. O protocolo não permite o árbitro chamar o árbitro de vídeo. É o árbitro de vídeo que tem que chamar o árbitro. Tem uma situação excepcionalíssima, se for para identificação. Isso, para apresentação do cartão vermelho. Mas eu já acho uma premissa equivocada. Acho que deveria o árbitro de campo ter também o direito de chamar e invocar o árbitro de vídeo. E o segundo ponto é o seguinte, pela indignação, pela maneira que o Pedro Jeromel vai até o árbitro tem que ter um pouquinho de leitura de jogo, né? Ter um pouco de compreensão de partida, aí né? É que eu já começo... Poxa vida! Aí é que eu começo a contextualizar naquelas minhas 3 possibilidades. Porque ruindade, medo e má intenção. Porque uma coisa é o jogador que é reclamão, que Começa está a toda hora escrever a ruindade. reclamando. Outro é o Jeromel. E outro é o Jeromel. Eu começo a excluir as 2 primeiras. Porque um cartão amarelo para o Jeromel nessa circunstância, onde o árbitro de campo não dá o lance, vamos dar de barato que ele não tenha visto, e o árbitro do VAR não chama, eu já começo a eliminar a ruindade e o medo. Porque me parece que é um cartão para justificar o injustificável. Entendeu? Perfeito. Então aí, realmente, é uma situação muito delicada. Se confirmar essa escalação... E a escala de arbitragem é de hoje, ela não tinha saído ainda para os jogos do próximo fim de semana. Olha, então não é nem algo anterior a São Paulo e Grêmio. A situação do Gaciba, eu vejo...
Bom, vamos falar em seguidinha sobre a situação do Gaciba e também vamos falar do Internacional, que não podemos esquecer. Como é que está o jogo do Atlético? Tava 1-0, Ângelo. Ganhando, gol do Savarino. Tá ganhando 1-0 do Bahia lá, né? Isso é. Gol do Bahia Savarino. não dá para esperar muito. Mas, de qualquer maneira, o Internacional, né, continua entre os líderes do campeonato, com a mesma pontuação de Flamengo e Atlético. Nos critérios, o Atlético vai subindo aí para a liderança. Uma vitória a mais. Muito bem. Olha aqui, ó. Na hora de cuidar do seu Toyota, conte com quem é especialista em Toyota. Na Car House você encontra o serviço que você precisa e com condições especiais, como essas: troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. Troca de óleo e filtro com mão de obra gratuita. E além disso, você sabe que lá na Car House tem o pneu certo para o seu Toyota em até 10 vezes sem juros. E tem mais, ó. Se você disser lá na Car House que você assistiu essas ofertas da troca de óleo e de filtro, né, com mão de obra gratuita e pneus até 10 vezes sem juros, assistiu aqui no Virando o Jogo, você ainda ganha uma higienização completa para deixar o seu Toyota livre de micro-organismos. Então, não perca tempo, agende já o seu serviço pelo WhatsApp lá da Car House, 51, o código de área, 21 21 1800, porque Toyota é na Car House. O que eu falava do Gaciba é o seguinte: se confirmar tudo isso, e até por uma questão de que o presidente Rogério Caboclo, da CBF, é conselheiro benemérito do São Paulo, né, eu penso que o Gaciba tinha que Pediu o boné. pedir o boné. O trabalho Pedir pra dele ser. é muito ruim, né, Rogério? E agora, nesse ano, no Campeonato Brasileiro, as escalas são simplesmente por indicação dele. Então, ele vai lá e coloca quem ele quiser. E aí, tu pega um Elmo sendo escalado para o jogo de Inter e Flamengo, o mais importante da rodada, depois de uma falha grave, de falhas graves que teve no Grêmio São Paulo. Então, é realmente inexplicável. E aí tem uma questão mais profunda que tem que ser debatida, que é a profissionalização da arbitragem, né? Porque tu fala aí, Rogério, da questão se é ruindade, se é medo ou se é má intenção. Se os árbitros forem profissionalizados, ruindade e medo é para acabar, né? Ah, mas aí eu tenho uma contestação, Nicolas. Eu defendo a profissionalização da arbitragem porque vejo que eles merecem pela difícil profissão que exercem. Agora, erro não vai acabar com profissionalização. Eu não acredito. Por que vai acabar? Eles têm que ser ensinados a gerir Os melhor, erros por não vão exemplo, acabar. o árbitro de vídeo. Ele está sendo mal utilizado no Brasil. É uma ferramenta Mas então, fantástica. eles estão o quê? Mal treinados? Mal treinados. Mal treinados. Eu disse a semana passada aqui que o árbitro de vídeo estava sendo covarde. O árbitro de vídeo estava sendo covarde em muitos casos. A arbitragem de vídeo estava sendo covarde, porque estava deixando para o campo e não estava chamando para si a responsabilidade em muitos lances. Enquanto os de campo fazem o mesmo, né? Querem deixar para o árbitro E de aí vídeo. é o que eu vou dizer hoje. Essa arbitragem no futebol brasileiro, aliás, como muitas coisas que acontecem no Brasil, que são importadas e que aqui o nosso contexto termina desvirtuando, tá? Ou para falcatrua, tá? Ou para benefício de outrem. Tá? A arbitragem brasileira está mau caráter, porque está um deixando para o outro. O jogo do Grêmio, para mim, foi muito claro isso. O de campo deixou para o do VAR, e o do VAR deixou para o de campo. E os dois lavam as mãos na história. Como é que pode isso? De um instrumento que veio para melhorar e para auxiliar dentro da justiça e da lisura, dentro da arbitragem do futebol, está sendo isso expropriado para ficar justamente dentro de um mau caratismo da arbitragem. Não dá para entender até isso. Em cima desse problema que há até de protocolo, né, Rogério, de determinações, estava conversando até com o Diego Real, a ideia da FIFA já para o ano que vem é montar um quadro fixo de VAR. Então não vai ter, o Elmo vai apitar um jogo da Série D e depois no outro dia já vai apitar um VAR de um jogo da Série A. Não. Vai ser só VAR. Vai ser só VAR. Mas aí eu vou dar uma Vai ser só notícia VAR. ruim. Daí a minha visão é a seguinte, se for só VAR,
Então que se pegue ex-árbitros que tenham a vivência do campo, que tenham conhecimento do campo e puxem ele para cima, porque não adianta a gente pegar qualquer um cara que está começando agora e tocar no VAR, não tem vivência de campo. Então, uma coisa é o jogo das 4 linhas e outra coisa é lá em cima. Eu posso dar uma notícia ruim? Eu falei que o Elmo Cunha, que foi o VAR de São Paulo e Grêmio, não apitou na Série A esse ano ainda, e foi o 5º jogo dele como VAR, seguido. 5º jogo seguido como VAR. Agora ele vai para o 6º em Inter e Flamengo, então... Não sei se isso aí é o caminho. Mas daí foi o que eu falei. Precisa ter um bom VAR, foi o que eu falei. Não adianta colocar ele como VAR e o cara não ter a vivência do VAR, não tem o conhecimento do VAR. E o Elmo é um árbitro aí, que é de 4º, 5º escalão. Não, ele apitou um jogo da Série B só esse ano, não apitou da Série A. Bom, vamos falar de Internacional em seguidinha, porque teremos desdobramentos, claro, amanhã e essa semana ainda, a respeito dessa situação do Grêmio aí com a arbitragem. E lembrando que nós temos de meio aí na quinta-feira a rodada final da fase de classificação da Libertadores da América. O Internacional ainda precisa confirmar uma classificação, o Grêmio já está classificado. Em seguidinhas vamos falar sobre isso. Olha, eu estava conferindo o horário no meu relógio, dá tempo de sobra de você ligar lá para o Santo Antônio e pedir o seu filé ou pedir o seu churrasco. Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, e com os filés que são incomparáveis. Dê uma ligada para lá, né? O 3222-3130 é o telefone da teleentrega ou do sistema Takeaway, você encomenda e pode ir lá buscar. Restaurante e Churrascaria Santo Antônio, na Dr. Timóteo 465. Vamos à mensagem do Zafari e voltamos em seguida para enfocar o Internacional, que manteve-se entre os líderes no Campeonato Brasileiro. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Eu me encontro no Zafari. Hoje passei no Zafari da Cristóvão Colombo. Eu gosto de variar. Tem o Zafari perto da minha casa, que eu vou com maior frequência ali, na Sertório, esquina com Assis Brasil, no Centerlar, mas eu gosto de variar, né, nas lojas Zafari, aqui em Porto Alegre. Bom, antes da gente colocar os lances do Internacional, eu quero lembrar para você o seguinte: nós estamos no Outubro Rosa, não é? Que é o mês, o Outubro Rosa é justamente uma simbologia para que incentivemos cada vez mais a procura para que você faça o combate do câncer de mama, que faça o exame prévio, né? Então, estimule, nós homens temos que estimular aí as mulheres da nossa família para que façam esse exame sempre com o caráter preventivo do câncer de mama. E o Banrisul tem um lance muito legal. A Banrifest, a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul, ganhou uma opção de cor em homenagem ao Outubro Rosa. Muito legal isso. Então você pode pedir já a sua, você pode pedir para a sua esposa, pedir para a sua filha, para a sua mãe, enfim, ou as próprias mulheres solicitarem no app Banrisul Digital, no menu Meus Cartões. Isso é válido para os cartões Banrisul Visa e Banrisul Mastercard. Banrifest, a pulseira de pagamento por aproximação do Banrisul, agora também, né, em cor-de-rosa. Por falar em cor-de-rosa, o Internacional jogou, né, com a camiseta cor-de-rosa. Não fala isso, o Ângelo não gosta dessas coisas. Não, mas causa nobre, eu parabenizei porque foi por uma causa nobre. Mas tu não gosta de uniformes que fogem do padrão. Para mim o Inter vai ser sempre vermelho e branco, quero ver. Mas ninguém está falando que o Inter vai mudar, que agora o Inter vai mudar cor roxa. Eu não gostei foi de uma coisa. Por que o Internacional... o Internacional não tem preto nas suas cores. Calções e meias pretas foi o que mais me chamou a atenção. Então, por que não exigiu da Adidas, que é a fornecedora do material, que o escudo, que inclusive ficou bonito, porque é o modelo antigo do escudo, mas ficou em preto, não fosse em vermelho? Qual é o problema de um vermelho vivo no cor-de-rosa? E calção e meia preta foi uma grande novidade, e joga mais me surpreendeu. Tinha que fazer a diferenciação do Vasco,
Mas tá? eu gostei. Então eu joga gostei com do calção. conjunto. Eu gostei eu do achei bem conjunto. bonito a Eu achei que combinação. ficou Não, bom. eu não discuto o conjunto. Não, esteticamente, é isso, o conjunto está correto. Programa de design. Mas eu não estou no São Paulo Fashion Week, amigo. É. Eu não estou no São Paulo Fashion Week. O torcedor colorado não está na São Paulo Fashion a Week. causa foi tão bem sucedida e a camisa ficou tão bonita que deu problema até no Não, Sim, porque exatamente. Subestimaram a torcida do Inter, né? Não, daí Não? eu vou para a informação que eu fui buscar. O que aconteceu? O Internacional gostou muito da camisa do seu departamento de marketing e falou que gostaria de mais camisas. Sim. Foram 4 mil camisas cedidas, o Inter pediu 10 mil camisas cedidas. Era pouco igual. E a Adidas falou que não tinha como confeccionar, porque era algo padrão. Então, eram 4 mil para o Flamengo, 4 mil para o São Paulo, crítica, 4 não mil para o Inter, para a Adidas. Para Adidas, então. para Adidas. 4 mil Pra camisas Adidas, para um time que perfeito, tem mais perfeito. de 6, 7 milhões de torcedores, E pelo segundo menos. o Lauro Hagman, que agora é o responsável pelo marketing e pela mídia do Inter, a Adidas diminuiu a produção por conta da pandemia, no geral. Então isso também acabou influenciando na baixa produção desse uniforme. Tudo bem, a produção ainda vou lá, mas esse negócio de que a fornecedora impõe a cor, porque ela impôs o preto, porque foi assim para o Flamengo e foi assim para o São Paulo. Só que o São Paulo e o Flamengo têm preto nas suas cores. Mas se o Inter falasse que não gostaria, o Inter não teria. O Cruzeiro não quis. O quê? A camisa rosa? Não, eu não estou falando a camisa rosa, ok. Não, ok. Eu estou falando do vermelho. Mas talvez o Cruzeiro não tenha aceitado, talvez pelo desenho. Tu falou que o Flamengo foi preto, o São Paulo foi preto, o Cruzeiro falou assim, ó, eu não quero apenas rosa e preto, eu quero um azul, eu quero um branco aí. Quando veio a Adidas chegou e falou assim, não, assim a gente não pode, então tá bom, mas então é eu não isso quero. aí, é justamente Então não isso. quero. A minha crítica é essa submissão, tá, que o clube tem à fornecedora de material esportivo. O clube tinha que pensar primeiro no seu torcedor. Inclusive na quantidade. A Adidas forneceu 4 mil para o Flamengo só? 4 mil. Todas Todas então 4 mil. subestimou todos os brasileiros. Todas 4 mil. Mas vamos lá para o Internacional Mas eu vitorioso achei diante do Vasco. espetacular o uniforme. Não, a homenagem, muito bonito. a homenagem não se discute, Muito né? bonito. A homenagem não se discute. Olha aí que lindo esse uniforme. O Rodinei ficou um espetáculo. Até o Rodinei ficou bacana com esse uniforme, cara, pra tu ter uma ideia. Esse roubou a cena, Edenilson, hein? Foi a grande notícia do Inter que eu mais gostei de ver A no permanência dele e depois o Fico, né? O dia do Fico parece que E focou mostra o Edenilson. a né? importância dele pro time do Inter, porque Com ele não certeza. via num bom momento técnico, mas muitos que estavam querendo que ele fosse negociado não estavam considerando que o Edenilson é um jogador com características únicas no elenco do Inter. É o Se o único- Edenilson sai, não tem outro jogador com esse perfil. O único meio-campo que tem o Internacional é o Edenilson, né? Porque De os outros não transição, são. que joga área a área, é o Edenilson. E até sobre características, né? Um jogador que vem crescendo bastante, ainda tem muito a evoluir no Internacional, mas está crescendo bem, é o Abel Hernandes. Cada jogo eu vejo que ele vem acrescentando, especialmente nesse papel de pivô, né? Que tanto o Eduardo Cudê gosta de jogar com 2 atacantes, 2 avantes, né? Um jogador que é de seleção uruguaia no caso, mesmo não sendo titular, mas, porra, ser titular com Suárez e Cavani é uma coisa complicada. Tá? Né? Ele não pode ser um pangaré. Zé Ninguém. Não pode ser um pangaré. Ele tem que, alguma coisa ele deve ter. Eu só não vi essa qualidade toda ainda. Não, eu Não estou dizendo qualidade, estou dizendo essas boas evolução. atuações. Evolução. Tá bom, então vou refazer. Eu não vi essa evolução toda. Ah, ainda. eu vi. Ele não é brilhante que ele fez de tecnicamente. importante ontem? Abre os olhos. Que ele fez de importante Abre os olhos ontem? um pouco. Ele fez o trabalho de pivô, Isso aí. ele segurou a defesa, que é algo muito importante, porque muita gente quer o Galhardo como centroavante, Não. mas eu entendo que precisa é o ter uma domínio figura... errado, né? Ó, Tá Não, certo, a gente é de domínio peito. errado. Mas teve outro jogo que ele fez um domínio, depois ele foi atrás da bola e serviu pro gol. Lógico. Aconteceu. Eu hoje tá o- de mal com os atacantes do Inter, não gosto do Não. Yuri Alberto, não gosto do Abel Hernandes. Eu sou- Só o Thiago Galhardo que é seleção. eu Thiago sou Galhardo o que pede o Galhardo na Não gosto- seleção não e tô gosto de mal. ninguém, não gosto de ninguém. Ah, tá Então, louco. se ele tivesse naquele programa que eu fiz uma correlação do bater na bola do Leandro. Bah, enlouqueceria. Tu soube dessa comparação que o Rogério Eu não fiz fez? comparação. Colocou. Não, Eu só vou dizer, ele colocou na mesma frase. Ele gosta de David distorcer. Beckham Não, e Leandro Fernandes. Não, o que eu falei... dois são David Não, Beckham não, e Leandro os dois- Fernandes. Os dois são bonitos. Os dois têm 2 pernas, têm 2 os olhos. tá. Mas hoje pela manhã o Ângelo colocou na mesma frase Neymar e Thiago Galhardo. Por quê? Me explique. Porque não. Thiago Galhardo chegou a 14 gols em 16 jogos, Neymar
Neymar Júnior, no último campeonato brasileiro que jogou de fato, porque em 2013 fez só uma partida e foi vendido para o Barcelona, em 2012 Neymar Júnior fez 14 gols em 17 jogos. Thiago Galhardo empatou em gols com o Neymar com um jogo a menos. Aqui, ó, para esse Thiago daqui parar de me sacanear, o que eu falei é que o Leandro Fernandes tem uma batida na bola e que talvez ele tenha se destacado no futebol porque ele não apresentou nada além disso, pelo menos até o momento, e não se sabe nos outros clubes. Mas ele tem uma batida, tanto que ele está escalado para bater escanteio, por falta do lado da área, tudo ele bate. E aí eu disse que um jogador que se destacou muito por bater bem na bola foi o David Beckham. E aí esse bigodinho do mal aí já... Ele gosta de desvirtuar. Mas ainda sobre o jogo, né, além da grande atuação do Edenilson, Thiago Galhardo, nem se fala, né? Foi um show, né, o que fez o Eduardo Cudê na beira de campo, né? O cara gritou os 90 minutos, cara. E o mais surreal é os gritos dele, né? Não recua pro goleiro, caralho! E discutia. Cadê meu pivô? Cadê meu... Ele gritava. Se não tinha torcida, o Eduardo Cudê fez o papel da torcida do Internacional. E como o Inter tá viciado em recuar. A bronca do Cudê, eu fico feliz, porque ao menos ele está incomodado com isso, mas eu não sei então quem é que viciou o Inter nisso. O Wendel, principalmente, os zagueiros recuando muito pro Lomba. O grande problema foi isso que eu falei quando o Nicolas fez referência ao Edenilson. Você não tem no meio-campo do Internacional um jogador, o único jogador hoje é o D'Alessandro que está na reserva. Que a gente sabe as condições do D'Alessandro. Físicas, mas não tem um jogador que faça aproximação, né, com os dois que estão fazendo o lado de campo. Por exemplo, Patrick e o Wendel. Entendeu? Não tem quem vá fazer a triangulação com eles. E a mesma coisa fica carente do lado direito, porque esse menino Marcos Guilherme é uma piorra louca dentro de campo, né? É uma piorra doida. Tá? Então aí fica só... Aí o que vai acontecer? Aí você pega pelo lado direito, tem o Edenilson que pode fazer a composição com o Rodinei ou com o Heitor, enfim, mas esse outro não faz. O Marcos Guilherme não faz esse trabalho de aproximação. Tá? Isso aí que eu estou dizendo, isso tinha que ser uma constante, a triangulação, os três jogadores trabalhando. Eu prefiro o Edenilson jogando por dentro. Até quando o Bosquilha atua, eles vêm revezando, eu prefiro o Edenilson por dentro porque ele tem essa capacidade. Eu queria aproveitar só esse lance, Rogério, esse amarelo do Cuesta, para mim, bobo, desnecessário, me deixou com uma pulga aqui, ó, atrás da orelha. Ele tá fugindo do Flamengo, né? Não é fugir do Flamengo. Eu fiquei na dúvida se daqui a pouco não foi orientado. Mas por quê? Porque o Inter agora tem Libertadores quinta, precisando confirmar a classificação, embora muito bem encaminhada. E depois do Flamengo tem a Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. As entradas do Cuesta é assim. Então, se ele perde o tempo da bola, ele vai lá numa torada no cara. Sempre assim. A minha grande curiosidade agora com o Inter, brigando pelo título brasileiro, é como o Eduardo Cudê vai pela primeira vez como técnico do Inter lidar com uma sequência de 3 jogos, um pela Libertadores, outro pelo Brasileiro, confronto direto pela liderança, e outro pela Copa do Brasil. Essa é a novidade, que a gente vai ver como ele vai encarar, o que ele vai priorizar. Que foi estranho realmente ele ter tomado, mas eu fecho com o Thiago nessa aí, viu, Ângelo? O Cuesta tem esse troço aí, ele perde o tempo e daqui a pouco... Se ele perde o tempo, é uma torada, é quase, às vezes ele é quase expulso, porque ele vai lenhando. Agora... O pessoal fala do Kahneman, mas o Cuesta gosta de um tornozelo que é uma barbaridade. Mas aí é que tá... O pessoal fala, não, o Cuesta joga... Mas o Kahneman esconde melhor isso, o Kahneman sabe esconder isso, e o Cuesta não sabe. Não, é que o Cuesta, mas é que o Cuesta ninguém fala, é isso que eu tô falando. O Cuesta, ninguém fala das touradas que o Cuesta dá, e o Cuesta dá do mesmo nível que o Kahneman. Só que o Cuesta, como ele sai jogando e é mais técnico, parece que não dá as lenhadas. Mas o Cuesta dá umas lenhadas que eu vou te dizer uma coisa. Mas quando ele dá e aparece, ele toma cartão. Mas daí não tem como, isso aqui não tem como, né? Mas tu falasse antes do Eduardo Cudê, né? Ele foi realmente um espetáculo à parte. Vamos saber o que o próprio Eduardo Cudê tem a dizer dele mesmo, né? Desse gritedo todo aí. No lo hago intencionalmente, es mi manera de vivir el fútbol, es mi manera de sentirme parte del grupo y de tratar de sacar lo mejor de cada jugador. Desgraciadamente para ellos me tienen que aguantar, como me han aguantado los planteles que me tocó dirigir. Soy bastante intenso, bastante insoportable, pero bueno, quiero lo mejor para ellos, para
para el club y me gusta pelear, me gusta brigar por los títulos, ¿no? Y bueno, es lo que intentamos, ¿no es cierto? Siempre hablamos de poder tener un plantel, una cierta limitación, pero no quita de que en la cabeza de cada uno de nosotros queremos sostenernos ahí arriba y estar en la pelea. Fazendo muito além, né? Vamos combinar entre o plantel, os recursos que ele tem e o que está fazendo. Estamos na metade do Campeonato Brasileiro, o Inter está brigando ponto a ponto com Flamengo e Atlético Mineiro, então já que tem elencos privilegiadíssimos, né? Ele está se tornando um personagem bom de ter aqui, né? Porque ele vai lá e discute com o repórter, pega a palavra do repórter, deve dizer, agora eu devolvo para ti a palavra, gosto de discutir. Tá bacana essa interação. Maravilha. Bom, quero agradecer Nicolas Wagner, obrigado mais uma vez, assim como Ângelo Afonso pela presença no Virando o Jogo, né? E Thiago Rocha. Tamo junto. Sucesso nesse novo desafio aí. É todo teu. Não, estou dividindo. A gente veio fazer uma entrega simbólica aqui em nome da Rádio Grenal. Mas não devolve, não tem nota de devolução, hein? Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela participação, vocês interagiram maravilhosamente bem aqui no Facebook. Continuem aqui na RDC, porque está chegando aí o Cadu Oliveira com o 2 Toques. O Virando o Jogo volta amanhã, 8h15 da noite. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. Aqui é a nossa casa. E Car House Toyota é na Car House. Incomparável.